Olá, eu sou o Dr. Rogério Ribeiro e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui com vocês de toxina botulínica em prol à implantodontia. Pessoal, em 2005, os brasileiros faziam muita carga imediata. Foi o boom da carga imediata naquela época. Por que ocorreu isso nessa ocasião? Porque muitas empresas faziam designs de alguns implantes que propiciavam essa técnica, por conta da sua geometria. Esses implantes entravam mais apertado no osso, correndo um travamento maior. E esse travamento maior é conhecido na literatura como estabilidade primária. Sendo assim, ocorreu muitas próteses sobre implantes, o sucesso dessa técnica era muito alta nessa ocasião, cerca de 90% de sucesso, só que a gente observava que alguns casos ficavam limitados. Esses casos que ficavam limitados ocorriam por conta de algumas patologias, como por exemplo, apertamento dessas próteses, forças de mastigação por conta de hipertrofias das regiões dos músculos, no caso masseter e temporal, e aí ocorreu que precisávamos de alguma substância para relaxar essa musculatura, para ter menos força e garantir a osseointegração primária desses implantes. Em 2011 surge a primeira resolução que libera o cirurgião dentista a realizar toxina botulínica para fins terapêuticos. Ou seja, um aliado para nós implantodontistas nessa época, para justamente fazer essa técnica em pacientes que estão sendo carregados sobre implante, justamente para relaxar essa musculatura, para neutralizar forças sobre o nosso implante que acabamos de realizar. Uma boa anamnese para avaliar se o paciente é candidato a receber carga imediata sobre implantes é imprescindível. Se por acaso esse paciente for ansioso, tiver essa patologia, como por exemplo apertamento de dentes ou rangimento, temos que avaliar a necessidade previamente de toxina botulínica antes da cirurgia e da instalação dessas próteses. A diluição da toxina botulínica para finalidades terapêuticas, no caso de cefaleias, no caso de pacientes que têm apertamento de dentes ou bruxismo, será de 1 para 1. Uma vez que a molécula de Botox cliva a acetilcolina, esse músculo acaba relaxando e não irá ter reinervação por um longo período. Vou trazer um pouquinho da técnica para vocês conhecerem e ganhar um pouquinho de experiência com a toxina na região de masseter. O masseter é um músculo muito hipertrófico, porque ele tem a função de elevar a mandíbula para a mastigação. Então, ele é um músculo que tem uma massa bem significante. Então, a dosagem de toxina botulínica nesse grupo muscular é mais elevada. Uma vez localizando esse músculo na região de mandíbula, iremos palpar esse grupo muscular. Vamos pedir para que esse paciente aperte para que nós possamos sentir essa musculatura. Você vai ver que vai ter um volume porque ele é um músculo hipertrófico e vamos fazer alguns desenhos. Após essa palpação, iremos marcar de 2 a 3 pontos nessa massa muscular e vamos despejar uma média de 10 a 20 unidades de toxinas por ponto. Nós gostamos muito de usar agulhas de 13 mm, 30G, nessa região. Por quê? Porque a massa do masseter é bem hipertrófica. Então, com a agulha 30G, nós conseguimos chegar até o corpo do músculo e despejarmos a toxina botulínica nessa região. O músculo temporal é um músculo importante também na elevação da mandíbula durante o processo de mastigação. Porém, ele é um músculo menor comparado com o masseter. Portanto, as doses de toxina botulínica são menores. Em média, 5 unidades por ponto. Em que momento iremos realizar a toxina botulínica em pacientes candidatos a receber carga imediata sobre implantes? Nós iremos realizar o procedimento de 7 a 14 dias antes da cirurgia, por conta do mecanismo de ação da toxina botulínica. Então, esses pacientes já reabilitados com carga imediata, esses implantes já estão osseointegrados, poderão continuar a fazer toxina botulínica? Interessante essa pergunta. Sim, podem. Por quê? Porque você vai manter um músculo mais relaxado, porém esse paciente irá continuar mastigando normalmente. E esse músculo trabalhando de uma forma mais relaxada leva menos força
para o longo eixo dos implantes e para as próteses, seja ela de resina ou de cerâmica. Ao longo do tempo, esse paciente também vai ganhando força mastigatória, porque os músculos, uma vez que você está usando ele com mais frequência, você vai hipertrofiando. E dessa forma, se nós trabalharmos com toxina a longo prazo, não há problema nenhum. Estaremos blindando os nossos implantes e as nossas próteses, sejam elas de resina ou de cerâmica. Então, colegas, sejam bem-vindos à Casa do Cirurgião Dentista, Associação de Cirurgiões Dentistas de Campinas. É uma casa, uma instituição acolhedora, com uma estrutura extraordinária. Será um prazer recebê-los aqui em nossos cursos, seja nos cursos de implantodontia, do básico ao avançado, como também nos cursos de harmonização orofacial. Em breve estaremos com novas novidades, em breve a CDC também terá algumas novidades. Sigam a gente aí no Instagram, no Facebook, será um prazer.